na tela. Jânio de Freitas, meu querido amigo, tudo bem com você? Como anda aí? Aqui começou a chover. E o Rio de Janeiro, e você, como vão? Tempo muito esquisito aqui, uma neblina forte, aquela neblina que costuma dar no começo do outono, ali pelo meio do outono também, mas está dando fim, na aproximação da primavera, e muito vento, um vento muito desagradável. E eu perdido no meio desse tempo. Você está sentindo a fumaça aí, Rosane? Que aqui Sérgio eu não estou sentindo, Augusto, um não. abraço para você, seja bem-vindo também do Rio de Janeiro com Valeu. a fumaça. Agora, e Bob, que está em São Paulo, tem fumaça aí também, Bob, ou outras fumaças? Não, outras fumaças sempre tem, ainda mais com o andamento da campanha eleitoral em curso, né? Mas no caso você tem friozinho de manhã e muita sujeira no ar, muita fumaça. Olha, E em Barretos, sua cidade natal, 7% de umidade só. Nossa, ainda bem que eu saí de lá com 4 anos. Mas olha, eu queria colocar um tema aqui para gente, entre vários outros, para gente debater o seguinte. Eu tenho acompanhado aqui o programa eleitoral no rádio e na televisão. Rapaz, no rádio, sobretudo, eu nunca vi tanta mediocridade dos criadores chamados marqueteiros. É exatamente igual ao programa que eu participei, inclusive, com o coordenador, em 2002, quando Lula foi eleito presidente. Rádio com o número do partido, e aí dois locutores, e aí, como vai você? Eu vou bem, e você? Ah, aí entra o candidato, e aí, como é que vai? Ah, tá bem, eu fiz isso, vou fazer aquilo. Televisão, muito parecido também, com mais recursos, né? Imagem bonita, etc, etc. Enquanto isso, temos um professor no Brasil, que se chama esse tal Marçal, que está ensinando a todo mundo, mas ninguém está querendo aprender, que não é por aí que se chega a uma comunicação que seja entendida pelo eleitorado. As pessoas continuam com modelos exatamente igual a de 2002, 2006, 2000, etc, etc. Eu queria, começando por Jânio, ouvir sua opinião sobre isso. Será que é uma visão errada minha? Será que esse tipo de uso eleitoral que deveria servir para informar, ganhar cidadãos, para ter uma possibilidade de aprender a votar mais e melhor cada vez funciona ou é ilusão da minha cabeça? O que é que você acha, Jânio? Eu acho que você, felizmente, continua otimista, porque não é igualdade entre o que se passa hoje e o que se passou em 2002. Piorou muito. Tudo, tudo no Brasil piorou muito. Mesmo aquilo que pode justificar otimismo, como o governo Lula depois do governo Bolsonaro, do que foi a tragédia Bolsonaro, não é igual aos dois primeiros mandatos de Lula. O ministério atual é, na sua maioria, bastante ruim. São os ministros indicados pela Câmara, pelo Arthur Lira e companhia, que mais atenderam a interesses grupais do que a conveniência para a missão ministerial. E as escolhas
feitas com critério, essas têm dado certo, sim. Haddad está mostrando aí, com os resultados obtidos, que não há outro jeito senão reconhecer que a economia vai bem, vai muito bem, está sendo muito bem conduzida, com muita seriedade, com muito cuidado e com muito bom resultado. O tal PIB, relativo ao segundo trimestre, surpreendeu todo mundo. A Miriam Leitão, hoje, no seu artigo de hoje no Globo, faz esta observação que eu repito aqui, que eu reproduzo aqui, agora por minha conta, de que não há outro jeito, não há que reconhecer que as previsões do que ela chamou de bons economistas, que são a minoria mínima, por sinal, estavam corretas. E a grande maioria que opinava com ceticismo ou pessimismo, amargamente no final da história, está obrigada a reconhecer que quebrou a cara. É verdade. Essa boa expressão da gíria brasileira. Na política, o que se passa é mais ou menos a mesma coisa. A piora relativa ao desempenho individual e coletivo dos políticos é evidente, é evidente. Chegou-se ao cúmulo, até se destaca muito pouco o absurdo desse cúmulo a que eu vou me referir, que é o orçamento secreto. Um orçamento em que os deputados fazem a farra de distribuição segundo seu interesse político ou pessoal, de dinheiro do Tesouro Nacional, dos cofres públicos, sem que se saiba a quantia, a destinação, se o uso a que foi destinado de fato aconteceu, o que foi feito, afinal de contas, do dinheiro. E dizem que o orçamento secreto acabou. Acabou. O orçamento secreto levou uma tremenda paulada dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Mas acabar, não acabou. Porque há as artimanhas, os subterfúgios que ainda se confundem com o orçamento secreto. E quando se chega a esse ponto, já se está muito no fundo, muito mais ao fundo do que estávamos em 2002, que já não era bom. Então, é essa a minha visão, Mário Perez. Pois é, Bob, agora eu queria aprofundar um pouquinho isso aí, Bob, e ouvir você, que é o seguinte. Quando eu falo professor Pablo Marçal, não é achando que ele deve guiar o programa eleitoral. E deve ser esse tipo de coisa que ele faz de propósito para gerar corte e visualização, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitos candidatos e muitas campanhas estão sendo feitas ainda de uma forma
que não atinge a grande massa eleitoral. E aí a gente continua, né, dependendo ou acreditando, tem quem acredite, não, o rádio vai mudar, a televisão muda nada, a audiência é baixíssima. A rua tá certo, você vai para a rua fazer comício, ver o povo, é importante. Agora, sim, mas então, como chegar até a população que vai eleger os vereadores, os prefeitos? Como? Se hoje ninguém vê televisão, não há instrução, não há vontade e a gente continua à mercê de um mercado que quem tem dinheiro ou quem está no poder sai comprando voto. A mudança é no sentido do método de chegar ao povo, não a forma, quer dizer, a forma, não o conteúdo, que é absolutamente lamentável. Diga aí, Bob, o que é que você acha disso? Olha, eu acho até que os dois temas tratados até agora se confundem. Eu vou tentar explicar. Eu vi as manchetes o dia que saiu o PIB do último trimestre e quase que de uma forma unânime era PIB surpreende. Eu pergunto, surpreende quem? Eu não sei se aquilo era uma confissão ou um epitáfio, porque surpreende exatamente os que tentavam tornar aquilo uma verdade, quer dizer, tornar verdade as suas profecias. Então, essa é a primeira observação em relação à coisa do PIB, né? Você faz de conta que não tem coisas acontecendo, que não tem desemprego caindo, que o PIB. E aí, só que chega uma hora, e isso é o antijornalismo, na minha opinião, porque uma das nossas funções não é ter bola de cristal, mas é procurar enxergar e dizer para o espectador, para o leitor, o que pode acontecer daqui a pouco, o que está acontecendo. É como tratar do Pablo Marçal. A gente está tratando de uma coisa que pode se dar daqui a pouco. E aí, em relação às campanhas, eu tenho duas observações. Uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo, né? Sim. O que você está se referindo, Mário, é a forma Isso. como o cara faz campanha para vender o seu Exatamente. não conteúdo. Ele não está vendendo conteúdo, na verdade. O que ele está usando é a linguagem dele para combater quem eventualmente queira discutir conteúdo, que você muda o assunto. Que qual é a discussão que está se dando, e a discussão central até agora na eleição de São Paulo? É a presença do PCC corporificada em um partido que eu chamo de sublegenda, que é o PRTB, cujo presidente Avalanche tem uma conversa onde ele diz que trabalha para o PCC e para um certo Piauí, que é o segundo na escada. Esse é o debate até agora. Inclusive, a propósito disso e de imagem, disso que você está dizendo, de trabalhar com imagens até para você impor um tipo de conteúdo, hoje me liga um amigo meu dizendo que estava na fila agora no aeroporto de Guarulhos e o Marçal estava embarcando. Ele perguntou: para onde é que você está? Diz ele, pode ser mentira, mas diz ele que está indo encontrar o Bukele. O Bukele é aquele populista de extrema-direita, presidente reeleito de El Salvador. Tá? Se de fato vai encontrar o Bukele, há uma razão, entendo eu. A gente está falando aqui o quê? Que a campanha trata o tempo todo de PCC, e ele corporificando o PCC. Ele, que já foi condenado e preso há 10, 15 anos atrás, ele, eu digo, Pablo Marçal, e que tem que ouvir o tempo todo o debate que você é bandido, você está ligado ao PCC. O que ele foi fazer? Eu acho que ele foi tomar um banho na lojinha do Bukele, porque o Bukele tem a fama de que é o cara que prende bandido, prende bandido. O que ele vai fazer lá, se ele de fato vai encontrar o Bukele, como ele diz que vai? Ele vai fazer cortes e cenas e filmes com o, aspas, maior prendedor de bandidos do mundo hoje, que é o presidente de El Salvador. Exatamente. É isso, ele vai criar uma cena que vai viralizar, as pessoas vão discutir ele, vão discutir o Bukele, se ele de fato fizer, e pronto. Ou ele pode estar mentindo só para dizer que vai, porque eu estou aqui discutindo que ele vai encontrar o Bukele. Esse é o jogo. Essa é a diferença entre a campanha de 2002 e a campanha de agora. Ele trabalha vendendo fumaça. O sujeito que diz, como disse no debate dessa semana, que ele vai fazer um prédio de 1 quilômetro em São Paulo.
Para que cacto você vai fazer um prédio de 1 quilômetro, se é que vai fazer? Mas nisso fica todo mundo discutindo o prédio. E que ele vai fazer teleféricos, que as pessoas chegam nos teleféricos em São Paulo. Prédio horizontal ou vertical? Talvez um presídio, né? É um presídio. Então, chegam de teleféricos. Se chega de teleférico, para um bolsão, assim você não precisa entrar na cidade e você pega um transporte público. É isso, o cara está vendendo teleférico na rua, na lua, né? E pronto. E aí fica isso. E tentando desviar do assunto, que é o assunto fundamental, que é a corporificação do crime organizado num partido, e não apenas de um, porque também o prefeito Ricardo Nunes tem que explicar o tempo todo as licitações das empresas de ônibus, bilionárias empresas de ônibus. Esse é o debate central da cidade mais rica e poderosa da América Latina até agora. É isso. E o que o cara está fazendo? Ele está jogando o jogo dele, vendendo fumaça, prédio de 1 quilômetro e desviando o assunto, que é quem ele é, o que ele significa. Tiago Erdi informou que ele se encontrou reservadamente, secretamente com o Tarcísio semana passada, e eu tenho zero dúvida que, a depender do resultado do Datafolha hoje à tarde, começa toda essa caquerada, vai todo mundo embarcar nessa canoa. Vai todo mundo embarcar nessa canoa, se por acaso ele der mostras de que está empinando. E é isso que você está falando, Mário. É uma comunicação dos anos 2000, início dos anos 2000, sendo feita em 2024. Pois é, exatamente. Olha, eu me esqueci de dizer, nós estamos transmitindo esse programa através da Rádio Metrópole FM 101.3, através do nosso metro1.com.br no YouTube e do canal Bob Fernandes também no YouTube. E aí, Sérgio Augusto, o que é que você nos diz sobre isso, ou puxa um assunto que você queira? Bom, eu estou mais calmo que vocês, porque moro no Rio, não moro em São Paulo. Aqui me parece a parada ganha. Não é que eu seja um eleitor do Paz, mas só você não ter um Ramagem na sua cola, com a possibilidade de ser eleito, já é uma vantagem. Outra coisa, eu não estou sentindo, perguntei ao Jânio, o Jânio me respondeu, eu não estou sentindo fumaça aqui no Rio. Fumaça que eu falo no sentido concreto da palavra, vinda da Amazônia, das queimadas. Aqui o ar me parece mais saudável do que está aí em São Paulo. E, além disso, eu ainda estou assim, feliz com a recepção no Festival de Veneza do filme do Walter Salles. Ainda estou aqui. Vocês todos devem ter acompanhado pela mídia o sucesso que o filme está obtendo lá fora. E realmente, eu fiquei no entusiasmo danado, não vi o filme ainda, mas do que trata, Sérgio? Do que trata? O filme é uma adaptação do livro do Marcelo Rubem Paiva, que é o último livro dele, que ele fala não mais da infância dele, daquela tragédia que aconteceu com ele e tal, mas da história do pai, em cima da história do pai e sobretudo da mãe. Como é que a mãe segurou as pontas daquela tragédia. Quer dizer, ela criou 5 filhos, ela se formou em Direito, e virou uma especialista em defesa da causa indígena. E então, mulher do Rubens Paiva, não é isso? Aí, Eunice Paiva, mulher do Rubens Paiva, que virou uma mãe coragem, entendeu? No melhor sentido da expressão. E dizem que o filme está muito bonito, as pessoas choravam. O Valtinho e a equipe toda, o Celton-Mello, que está a cara do Rubem Paiva, a Fernanda Torres, que faz a Eunice, tem a Fernanda Montenegro, que faz a Eunice já na fase final, porque é curioso, porque a história é em cima da capacidade de lembrar, não esquecer e agir da Eunice, da mulher do Rubem Paiva, mas ela, no final da vida, ela, vítima do mal de Alzheimer, ela começou a esquecer as coisas, é evidente. E então essa mistura de esquecimento e de lembrança é fundamental no filme. Ô Sérgio, a propósito disso, para quem eventualmente esteja ouvindo ou vendo e não saiba, que pode ter, né?
Rubens Paiva, personagem importante da história na Foi época. ele preso, torturado, morto, sumiram, o corpo dele não apareceu. E E o disseram que ele filme teria sido raptado por é, outros subversivos, como se chamava na época, e fugiu. Quando na realidade era tudo para esconder, né, a morte. essa é uma Agora desculpa, é a esse desculpa. filme não está ainda em cartaz, não, não é? Não, passou domingo ou sábado no Festival de Veneza, só deve estrear no começo do ano aqui no Brasil, e o festival termina sábado. Eu ontem vi um quadro de cotações da crítica internacional lá presente, e era o filme mais bem cotado de todos eles, mais até do que o do Aplaudido, Almodóvar. aplaudido por 10 minutos, 10 né? minutos, uma coisa apoteótica. E muita. Almodóvar lançou o primeiro filme dele em inglês. Agora, É o primeiro Jânio, longa, mudando um que ele pouco. tinha feito um curta, né? O E, curto exatamente. Mas agora é e um ele longa. Mas, é Jânio, um mudando um longa. pouco de assunto, eu vi hoje aqui, rapaz, que aquela coisa da escolha do futuro presidente da Câmara Federal, né, acabou aparecendo um Tércios. Quer dizer, tinham três, apareceu um Quartius. Um tal É. deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, se não me engano. E aí, gente, você está acompanhando isso? acompanhando à distância, bem à distância, porque é um tempo perdido. Sai o Elmar Nascimento, os baianos que me desculpem, mas foi um presente para nós, essa perda de liderança entre os que disputavam a presidência, a sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara. Elmar Nascimento é uma pedrada, hein? Nossa mãe. Mas entrou como favorito agora um cidadão chamado Hugo Mota, cuja origem política, e na primeira formação e depois os empurrões para chegar onde chegou, ele deve ao Eduardo Cunha. É. Ah, beleza. Aí a linguagem popular tem um modo de explicar o que isso significa. É aquela história de trocar 6 por meia dúzia, ou meia dúzia por 6. Livram-nos do Elmar Nascimento, mas para não termos sorrisos no rosto, indicam o Hugo Mota. Está bem, não vamos ver. Muito provavelmente choraremos como nos fez o Arthur, e nos faz o Arthur Lira. Mas eu quero fazer uma observação que devia ter feito lá atrás. Chama-se horário eleitoral gratuito. Sim. Gratuito, coisa nenhuma. Nós pagamos a propaganda que esses candidatos a que o Mário se referiu, Bob, Sérgio Augusto também, a propaganda que eles fazem por intermédio da televisão. Inútil do meu ponto de vista, mas fazem. E o gratuito aí fica por conta deles, porque a União, o Estado, paga as televisões
fortunas por esse tal programa eleitoral gratuito. E de onde vem esse dinheiro? De imposto pago por nós. Nós, eleitores, em benefício desses candidatos, cuja maioria é por nós reprovada, criticada, repudiada, mas se tornou ocupante de instâncias institucionais com o nosso dinheiro, graças ao que nós recolhemos compulsoriamente para aplicação em benefício desses senhores, que em parte podem ser senhores, mas em grande parte não passam de pilantras. E a entrada desse Mota, que é uma espécie de poodle do Eduardo Cunha, ele é mais um M, né? Eu estava notando no outro dia e até comentei com o Bob que nós estamos cercados de Maduro, Musk, agora temos o Mota e ainda tinha o Marçal. Quer dizer, é muito M nesse mês de setembro para nos atemorizar. Isso. Eu até queria falar desse M que você citou aí, o Musk. Você até lembrou que o bom só o M&M's, né? Aquele chocolate. Mas tratamos do nosso Musk, o Mário. Vamos em frente? Sim, agora você falou de M aí, mas me tire fora dessa, viu, Sérgio? Não, você está isento. Há muitos anos tem uma música de carnaval que falava: se eu tiver um filho, eu vou botar a letra J, que tinha JK, e até governador da Bahia, que era Juracy Magalhães. Mas isso é só para sacanear um pouquinho. Diga, bom. Não, eu quero falar de um personagem que a gente tem falado, o Brasil fala o tempo todo, que na verdade não se sabe qual é o seu poder, de onde vem tanto poder, que é o senhor Elon Musk, que nessa semana, na terça-feira, na domingo, dizia que o seu Starlink seguiria publicando o Twitter. Para quem tem o sistema de satélite Starlink, continuaria com o Twitter no ar. Na terça, ele recuou. Diga-se, foi até o filho do comandante do Exército, Tomás Paiva, o jovem advogado Thomas Shirley Paiva, quem, como representante, é o representante da Starlink na Anatel. Foi ele quem comunicou o recuo da Starlink. Mas o que foi esse recuo e por quê? É disso que eu quero tratar aqui. Não foi exatamente por conta da reação do Estado brasileiro, do Supremo Tribunal, mas pelas consequências da recusa do Musk de bloquear o X. A Starlink é uma subsidiária da SpaceX, da SpaceX. O principal dono é o Musk, mas tem uma teia algo obscura, confusa de controladores, não apenas ele é o único, embora seja o dono, tem mais gente. A Starlink é parte de um projeto estratégico, projeto de Estado dos Estados Unidos, não do governo atual ou do governo que virá. A Starlink, por exemplo, ela tem seus satélites captam informações, fornecem serviços, ao mesmo tempo captam informações de todos os países, de todos os lugares onde estão. Os Estados Unidos, o Estado, quer a Starlink na Petrobras, quer a Starlink nas plataformas da Petrobras, por exemplo. E não admitiriam a continuidade dessa disputa quando ela salta do X, do Twitter, para a Starlink, envolvendo a Starlink. O Musk está dodói com o ministro Xandão, chama o cara e diz: meu amigo, vai brigar com o Xandão lá no Twitter, mas não envolva em algo que para nós é estratégico. Os Estados Unidos são o primeiro país no mundo a já ter uma quarta força militar, Marinha Aeronáutica, Exército, e desde 2019, quando foi fundada, tem a Space Force, a Força Aérea Espacial. E nisso o Musk é figura fundamental com a sua SpaceX, né?
que é uma empresa de sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações. Ele criou um sistema que recupera o foguete inteiro. Antigamente eram todos perdidos. Recupera o foguete, só falta aquela partinha que boiava. Recupera o foguete inteiro, que é uma fortuna. Do nariz, a chamada coifa, até a eletrônica toda. Ele criou uma grande locadora de foguetes. O cliente aluga, usa e devolve. Com isso, ele lança em média 2 a 3 foguetes por semana com satélites, e todos os lançadores do mundo juntos não conseguem subir mais do que um a cada 2 meses. Esse é um dos pilares de poder desse tipo. Sozinho, ele já controla mais satélites, tem mais de 6 mil satélites no espaço. Sozinho, ele controla mais satélites que todas as empresas privadas do mundo juntas, e transformou o espaço numa espécie de velho oeste. Quem chega primeiro ocupa. Ponto. Isso é o Elon Musk. Em 2015, para ver o início dessa brincadeira, ou o meio dessa brincadeira, a SpaceX levantou 1 bilhão em financiamento junto ao Google e à Fidelity Ventures em troca de 8,3 da empresa. Ele fabrica motores, cápsulas chamadas Dragon, espaçonaves tripuladas e satélites de comunicação, os tais Starlinks. Por isso, a NASA e tantos clientes do mundo recorrem ao serviço da SpaceX, parceiro estratégico. Nós informamos aqui, você deve lembrar, Jane e Mário, no dia 9 de abril, há 5 meses, que a Starlink tem no Brasil contratos com Exército, Marinha, Aeronáutica, Tribunal de Contas da União e muitos outros tribunais, e não apenas. Por exemplo, tem um contrato com o Pará para 2.000 escolas, para poder transmitir via satélite a informação. A propósito, os Estados Unidos já têm o Comando Militar no Sul, aquela general Laura Richardson, e não querem uma crise como o Brasil, ainda mais sendo o Brasil um dos fundadores dos BRICS, na hora que você tem uma reconfiguração geopolítica. E quando a crise salta do Twitter para o Starlink, estava se configurando uma crise que foi interrompida em menos de 24 horas. A Rússia também tem a sua força espacial como os Estados Unidos, mas não ainda tão avançada por conta, certamente, também de gastos com a guerra da Ucrânia. A China tem também, e já bem mais avançada. O Musk tem um projeto pessoal de poder. Por isso ele comprou o Twitter e usa o X como megafone digital. E se ele é o homem mais rico do mundo, não se entende por que ele comprou por 44 bilhões de dólares o Twitter, tornando o X, e o Twitter hoje não vale nem 4 bilhões de dólares. É porque é o megafone digital dele. Ele quer ser um líder empresarial e estar no palco como um condutor da extrema-direita, que é o que ele tem feito. E ele recuou e cedeu não só no Brasil, por conta dos interesses estratégicos do Estado norte-americano. Recuou já na Índia, na Turquia, e recuou por conta desses interesses. Ele parece um sociopata porque foi vítima de bullying quando jovem e adolescente. O livro dele, a biografia feita inclusive com auxílio dele e do irmão dele, diz isso muito claramente. Agora, para a gente entender qual é o tamanho desse mundo e o que é esse mundo todo, os Estados Unidos abrigam parques físicos chamados data centers, ou fazendas de nuvens, que tem todas as informações ali, né, suspensas, né, na costa oeste, Califórnia, no Oregon, e na Virgínia. Na Virgínia tem um lugar chamado Ashburn, que é a capital mundial dos data centers, os grandes provedores de nuvens. Aquelas informações todas, 95% das informações do mundo, são passadas via oceano por 485 cabos submarinos de fibra óptica por 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E isso. Então, você tem a China e a Rússia com seus sistemas. A Rússia está inventando um sistema digital próprio e busca também seu espaço próprio no espaço. E a China tem um sistema já poderoso. O Baidu é o Google chinês, para não usarem o Google e não dependerem desses Musks, etc, etc. Tem a Alibaba, que é um gigante do comércio eletrônico, que tem plataformas como o Taobao e o Tmall. A Tencent, que é o responsável por aplicativos como o WeChat, a Huawei, aquela que os Estados Unidos também querem fora de lá, e por aí vai. Resumindo, a Starlink da SpaceX oferece serviços enquanto recolhe informações no mundo todo. Se o Sivan colhe no Atacadão na Amazônia,
a Starlink pode varejar em qualquer lugar onde esteja. E por isso foi que o nosso Elon Musk, esse malvado da hora, teve que recuar. Ele é um super vilão do James Bond, né? Somado ao Lex Luthor do Super-Homem. É uma coisa impressionante isso. Mas como ele é muito imbricado com os interesses espaciais dos Estados Unidos, os caras falaram, meu amigo, para com essa brincadeira e vai se estapear com o Xandão no Twitter, mas deixa o nosso barco andar aqui. Em resumo, foi essa a ópera. E aí, Jânio, o que você acha disso tudo? Eu acho que a ambição desse Musk é tanta que não cabe no planeta Terra. O projeto dele é ser o primeiro a chegar em Marte. E isso tem por trás, evidentemente, o poder americano, as Forças Armadas americanas, o poder global americano. E o que se pode esperar é que outros países busquem os seus Musk, porque é da destinação deles como potências enfrentar os Estados Unidos e tentar superar os Estados Unidos nessa mania estúpida do ser humano de competir. É preciso estar vencendo o outro. O Musk é um personagem aí, um jogador desse jogo desumano dos humanos. E não há efetivamente como enfrentar isso, porque ele tem por trás o poder a que ele serve, aqui os bens dele, a riqueza multibilionária dele. O homem mais rico do mundo hoje, né? O homem mais rico do mundo hoje. Então não há como enfrentá-lo, porque dinheiro é poder. Mário, a propósito de... Só queria fazer uma observação. Eu li há dias uma reportagem, um artigo grande, sobre o Musk e o meio ambiente, chamando que ele está fazendo do espaço uma lata de lixo. Uhum. O grau de poluição promovida pelos satélites dele, pela SpaceX, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, até o meio ambiente está afetado diretamente por ele. Mais de 6 mil satélites. Não só o espaço virou, ou está virando uma lata de lixo enchida pelo Musk. Os carros elétricos que ele lançou e dominou por um certo tempo, hoje perde para os chineses, mas foi o grande produtor de carros elétricos, são um problema gravíssimo para o futuro, porque essas baterias de carros elétricos também são extinguíveis, também se acabam. E o que fazer com elas depois, na quantidade previsível de baterias inutilizadas, porém ainda tóxicas, que a gente pode, uma quantidade que a gente pode imaginar pelas centenas de milhões em muito pouco tempo, e depois bilhões de baterias pelo mundo afora, como acontece com tantas outras baterias, inclusive essas nossas pilhazinhas, que para a nossa chateação foram postas até nos relógios. Agora você tem que, periodicamente, dar com o seu relógio parado, parou tal, bateria. Aí você tem que arrancar um tempo para ir comprar uma bateria, trocar a bateria, blá, blá, e daí a uns poucos meses vai acontecer outra vez.
Antigamente você já tinha o hábito, né, já estava incorporado à sua natureza, aquele breve, segundos, tic, 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 aquela rodinha, tchau, pronto, estava com tudo resolvido. É Aí meio... a tecnologia moderna, tal, formidável. Os economistas fazem contas fantásticas do que vai ser produzido em termos de juros, de lucros, de impostos e tal. Aí ganham contratos formidáveis para fazer essas contas e tal. E a gente é que se chateia tendo que comprar bateria de tempos em tempos, sendo surpreendido pelo relógio que numa hora da maior importância pifou, parou e depois faz o que com a bateria? Joga no lixo, que é o que se faz mesmo, junto com as outras pilhas, todas as baterias de todas as formas que estão hoje em torno de nós o tempo todo, e essas pecinhas tão moderninhas, tão tecnológicas, vão envenenar o mundo, estão envenenando o mundo. Fantástico, Jânio, é isso mesmo. Mas a gente é acostumado aqui rodar aqui o relógio para dar corda nele. Depois apareceram os relógios que você dava corda com o próprio movimento do braço, Esse era o ideal. né? Esse era o ideal. Pois é, você fazia o movimento e pronto, acabou. E os chips, rapaz, você tem chip nisso, chip daquilo, chip no telefone, chip no carro, chip... E Né? depois faz o que com isso? É isso mesmo, essa sua colocação é perfeita, gente. Agora vem Mas cá, olha, para mudar um pouquinho aí, antes que a gente esqueça, ainda tem um pouco de tempo, e Nicolás Maduro entrou no esquecimento? Será que ele consolidou lá a ditadura dele? Como é que é? O que vocês acham disso aí? vai ficar naquele rame-rame lá. Ele vai ficar no rame-rame. Eles são 300 bilhões de barris de petróleo. Aquilo ali não vai parar, né? Tomou conta, deu-se o título de presidente definitivo. Não vai ficar essa novela interminável. Eu também não vejo saída, não. A Mas cor que mede até tá. pode ser que um dia algum militar Ah, resolva sim, dizer, sim. olha, peraí, né, assim não, agora é minha vez, eu quero, ou então as patentes mais baixas que não devem estar sendo tão beneficiadas quanto a Isso. cúpula militar pode dar uma... Racha interno. Racha interno. Mas olha, a gente falou tanto de espaço e de tantas coisas patéticas que tem uma coisa que é patética, mas pode ser um pouco mais divertida ao mesmo tempo. Posso tocar? Ah, claro. É um artigo que saiu numa publicação da Universidade de Cambridge, da Inglaterra, do filósofo escocês Tony Mulligan, que diz que as teorias da conspiração e os ataques à democracia são riscos crescentes. E para tratar disso, ele informa que está cada vez mais popular a ideia de que alienígenas podem ter visitado a Terra. Só para vocês terem uma ideia. Ele informa que um quinto das pessoas nos 4 países do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, acredita que ETs já visitaram a Terra e 7% já viram um objeto voador não identificado. No caso da Inglaterra, é até justificável, porque se eles acreditam que Margaret Thatcher e o Brexit seria uma solução, não é o ET que vai provocar nenhum espanto. E nos Estados Unidos não é diferente. Em 1996, 20% da população tinha certeza de que os ETs estiveram ou estão entre nós. E há 2 anos, 34% dos norte-americanos já tinham dito que viram um objeto voador não identificado. Em 2019, uma pesquisa do Gallup constatou que 68% dos americanos acreditavam que o governo dos Estados Unidos sabe mais sobre OVNIs do que está dizendo.
Hillary Clinton, em campanha, sugeriu abrir os arquivos sobre OVNIs e Bill Clinton enviou seu chefe de gabinete, John Podesta, à Área 51. É isso. Então, nós estamos discutindo também no mundo, uma forma bastante importante, com muita gente acreditando, sobre ETs, os extraterrestres. Tá bom? Aproveitemos e expliquemos o Musk como um ET. Isso. Não, e não só. E se pode parecer espantoso, o que pode ser mais espantoso do que o Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo? Vai ver, é um ET. Rapaz, essa semana eu revi um filme antigo, Men in Black, Os Homens em Negro, que eram dois agentes que saíam identificando ETs que estavam já infiltrados. Rapaz, lembrei essa agora. é ótima. Virou uma série. Pesquisa Datafolha, se eu não me engano. Durante o governo Bolsonaro, 7% dos brasileiros, portanto, algo como 15 milhões de pessoas, tinham a convicção de que a Terra era plana. Isso foi outro dia. Isso é pior do que Isso é pior do que acreditar em ET, hein? É isso, gente. Estão achando que é pouco? Sigamos. Mas nos Estados Unidos já tem vários livros sobre isso, exatamente sobre essa crença em coisas absurdas que os americanos, que o povo americano, volta e meia retorna aquele assunto, né? Aquele canal History Channel, toda hora tem lá. Tinha muita gente que acreditava que o Planalto Central, onde está Brasília, seria o local, inclusive várias comunidades hippies, na época mais dos hippies aqui no Brasil, se estabeleceram lá no Planalto Central esperando a chegada dos extraterrestres, os OVNIs. Isso tudo, você acredita nisso, gente? Você acompanhou alguma vez com curiosidade essa história de OVNIs e extraterrestres? Olha, eu li alguns livros americanos sobre isso, com experiências vividas por pilotos americanos, e é perfeitamente explicável, eu acho, que uma parte tão grande de americanos achem que há ETs aí pelo planeta Terra afora e tal, porque durante os anos 50 e 60, a quantidade de publicações desse gênero nos Estados Unidos, e de programas e de filmecos, aparentemente documentais, foi uma coisa gigantesca. Uma vasta literatura de ficção científica também. Área 51, a famosa Área 51, né? Agora, a Área 51 é uma área militar, né? Base secreta, né? Uma base mais... É um pedaço de território bastante grande. Uhum. É proibido o sobrevoo de aviões privados, aviões comerciais. Naquela área, só aviões militares podem sobrevoar aquela área e com licença especial, depois de exames fantásticos e exame do próprio avião, para que não haja câmeras e coisas do tipo e tal, porque são segredos exclusivos dos americanos, ou pelo menos apresentados assim. Não se sabe o que a Rússia tem e a China tem, a Índia agora também, que é um país pouco citado nesses assuntos, mas é cada vez mais forte do ponto de vista militar. E
essa área 51 é um mistério para o mundo civil e, aliás, para o mundo militar também, porque é um núcleo de militares que sabe o que se passa ali, que opera ali, então, e o restante dos fardados está voando na ignorância tanto quanto os civis em geral. Área 51. Imagina, O cinema americano incentivou muito essa paranoia, né? Alguém nos observa, alguém nos invade, alguém. Isso. imagina quantos foguetes russos e chineses, eventualmente outros, não sei, estão apontados, estão preparados para atingir essa área 51. O filósofo, esse Suficiente filósofo, para explodir o planeta antes que a energia nuclear o exploda, que é o que vai acontecer no futuro mais distante da Terra. o A filósofo propósito Lacey, disso, ontem eu também revi um filme, Doutor Strangelove, ou Como Aprendi a Amar a Bomba, de Stanley Kubrick, em que Peter Sellers faz vários Maravilha, papéis. Rapaz, maravilha. é fantástico esse filme, né? Fantástico. Esse filme foi um trauma na minha vida. Eu vi esse filme em 64, passou aqui. Um bom ano, né? Passou aqui em 64. Eu saí do cinema e encontrei o Jaguar, com a então mulher dele, Olga Savary. Nós dois estávamos em status catatônico com aquele final do filme. Nós estávamos assim, chocadíssimos. Chocadíssimos. É Além de ter fantástico. rido, a gente ria muito durante o filme, mas depois baixava aquela nuvem negra, né? O final do filme é literalmente um cogumelo, né?